Já foi tempo que a vinheta do Plantão da Globo causava arrepio no país inteiro. Quando ela entrava no ar, todo mundo parava. Se a Globo estava falando, era porque algo importante estava acontecendo. Ela não era só um canal de TV, ela era a autoridade máxima da informação no Brasil. Hoje, essa mesma emissora virou motivo de deboche nas redes sociais. Chamam de Globolixo, de militante disfarçada de jornalismo. Ninguém mais acredita em tudo que ela diz. E o que antes era respeito, virou desconfiança. E o que era credibilidade, virou piada. E a pergunta que muita gente se faz agora é: como uma gigante dessas caiu tanto? A verdade é que a Globo vive a maior crise da sua história. E não é exagero, ela está sendo rejeitada por quem um dia a defendeu. Ela viu sua audiência despencar, perdeu o prestígio e perdeu o controle da narrativa. E o pior de tudo, perdeu a confiança do povo. Nesse vídeo vamos destrinchar essa queda e te mostrar como a maior emissora do Brasil virou sombra do que um dia já foi. E porque mesmo com bilhões em caixa, talvez já tenha perdido o que realmente importa, que é a relevância. E lembrando, se você gosta de conteúdos assim, em formatos de documentários que trazem assuntos interessantes do Brasil e do mundo, se inscreva no canal. Durante décadas, a Globo foi sinônimo de excelência. Era o padrão Globo de qualidade que ditava o que era bem feito no Brasil. Não importava o assunto, esporte, notícia, política ou entretenimento, se estava passando na Globo, era porque era sério. A emissora virou parte da vida do brasileiro. A cobertura da morte do Ayrton Senna, a vitória do Brasil em 2002, o plantão do Jornal Nacional, tudo isso ficou marcado na memória coletiva do país. O que o Cid Moreira falava era quase lei. Não se questionava, apenas se absorvia. Era uma era em que a Globo não apenas informava, ela moldava a percepção do povo. Parte dessa força vinha da presença massiva no território nacional. Com suas afiliadas em cada canto do Brasil, a Globo conseguia estar em onde nenhuma outra emissora chegava. Seja num vilarejo do interior ou numa capital, ela sempre estava lá, ao vivo, com estrutura, com equipe e com muito peso. Ela dominava tudo: audiência, publicidade, produção, jornalismo, novela e entretenimento. A Globo não competia com outros canais, ela competia com ela mesma. E foi esse domínio absoluto que fez muita gente acreditar que ela jamais cairia. Durante muito tempo, a Globo acreditou que era imbatível. Ela não só dominava a TV, dominava a forma como o brasileiro pensava. E foi justamente essa confiança cega no próprio poder que fez a emissora baixar a guarda. Enquanto o mundo mudava, ela seguia como se nada tivesse acontecido, como se ainda fosse a única voz que importava. Mas aos poucos, sem perceber, foi perdendo espaço, respeito e, o mais importante, o controle da narrativa. Com o avanço da internet, as redes sociais escancararam aquilo que a Globo sempre tentou disfarçar. Ela não era neutra e nunca foi. Mas agora pior, ela nem tenta mais parecer imparcial. Se assumiu como uma emissora progressista, militante, alinhada descaradamente à esquerda, com discursos, pautas e narrativas que repetem tudo que vem do governo e de certas bolhas ideológicas. Em vez de ouvir o público que a sustentou por décadas, a Globo preferiu abraçar causas que agradam uma minoria barulhenta e desprezar o resto do país. Defende agendas que têm mais a ver com militância do que com jornalismo. Critica sistematicamente um lado do espectro político, enquanto ignora ou suaviza os absurdos cometidos pelo outro. É campanha disfarçada de reportagem. Foi aí que o brasileiro começou a desconfiar, porque uma coisa é ter opinião, outra coisa é tentar pintar uma realidade que ninguém mais reconhece. A Globo falava de um país moderno e justo, mas o povo via desemprego, violência, crise e abandono. Quanto mais a emissora falava, mais parecia distante da vida real. E foi nesse abismo entre o que se via na TV e o que se vivia nas ruas que a confiança começou a morrer. E os números só confirmam isso. A emissora que já dominou o país com 40, 50 e até 80 pontos de audiência, hoje, quando chega próximo dos 20, comemora. Em dezembro de 2024, a Globo registrou a pior média de audiência da sua história, 9,9 pontos no Ibope. Um número que teria sido motivo de pânico em qualquer década passada, mas agora virou o novo normal. O público simplesmente cansou, trocaram o sofá pelo celular. Hoje o brasileiro assiste o que quer, na hora que quer e com quem ele escolhe. E se o conteúdo não entrega, ele fecha e abre outro. A Globo, que antes era o centro da atenção, agora disputa espaço com vídeos aleatórios de qualquer rede social. Novela já não tem o mesmo apelo. Tela Quente passou batido e Sessão da Tarde virou trilha sonora de quem só quer um barulho de fundo. E com tanta rejeição, piada e queda da audiência, muita gente acha que a Globo está falida. Mas a verdade é que não está. Pelo menos não no que se diz respeito a dinheiro. Em 2023, a emissora fechou o ano com um lucro líquido de 1,2 bilhões de reais e um caixa de 14,2 bilhões de reais. É dinheiro suficiente para segurar a operação por muito tempo, mesmo sem grande audiência. A dívida do grupo hoje é de cerca de 5,1 bilhões de reais, menos da metade do que tem em caixa. E detalhe, essa dívida só começa a vencer em 2030. Ou seja, se a Globo está respirando por aparelhos em termos de relevância, em termos financeiros, ela ainda corre uma maratona com fôlego de sobra. Desde 2019, a empresa vem se adaptando ao novo mercado, cortou contratos milionários, demitiu ícones da casa, unificou operações, virou uma estrutura mais enxuta e digital. Só nessa reestruturação, economizou quase meio bilhão de reais. Ela pode ter perdido o brilho, mas não perdeu o controle do dinheiro. Diante de tanta pressão,
geração, a Globo entendeu que para continuar viva teria que mudar. Foi aí que nasceu o projeto Uma Só Globo, uma unificação de todas as áreas da empresa com cortes estratégicos, demissões e uma virada para o digital. O foco deixou de ser só a TV, passou a ser tudo que gera atenção: streaming, redes, aplicativos e startups. E o Globoplay virou prioridade. Além disso, a Globo entrou forte no jogo da tecnologia. A TV 3.0, que deve chegar ainda este ano de 2025, promete transformar a TV aberta em algo mais parecido com a internet, com imagem melhor, interatividade e o mais importante, publicidade personalizada. Cada pessoa vai ver o anúncio que mais combina com seu perfil, do mesmo jeito que já acontece hoje aqui no YouTube. E para não depender só da televisão, a Globo começou a diversificar o portfólio. Comprou parte da Eletromídia, que exibe publicidade em shoppings e elevadores, e criou a ViewHub, uma agência interna que trabalha com influenciadores e redes sociais. Também investe em startups por meio da Globo Ventures, apostando em empresas como Builder e Enjoei. Ela não é só mais uma emissora, é um conglomerado de mídia e tecnologia. Mas no meio de tanta transformação, uma coisa ainda segura o faturamento com muita força: o Big Brother Brasil. Em 2024, o programa vendeu mais de 1 bilhão em cotas publicitárias antes mesmo de estrear. Com as novelas em queda, o reality virou a nova galinha dos ovos de ouro. Mas essa virada revela algo mais preocupante e que pouca gente se dá conta. O BBB virou o carro-chefe disso tudo. Um reality que mistura fofoca, lacração, briga, romance artificial, discurso ensaiado e subcelebridades que fazem de tudo pra viralizar. Não é sobre conteúdo, é sobre barulho. Quanto mais ruído, mais engajamento. Quanto mais polêmica, mais patrocinador. A Globo descobriu que não precisa mais informar, basta entreter, basta ocupar a cabeça do público com distração enquanto o mundo real desaba lá fora. É o velho pão e circo repaginado, só que agora o pão é digital e o circo tá no pay-per-view. E talvez esse seja o retrato mais fiel da Globo hoje. Uma empresa que já foi formadora de opinião e hoje sobrevive como fábrica de distração. O que antes era jornalismo virou entretenimento. O que antes era referência virou ruído. E a emissora que já moldou o Brasil inteiro agora tenta se manter em pé, vendendo engajamento, mesmo que muito vazio. A Globo não acabou, mas a Globo que dominava o país com respeito, credibilidade e influência, essa já ficou no passado. O que sobrou é uma estrutura poderosa, cheia de dinheiro, tentando entender como reconquistar um público que já não a reconhece mais. E fica a pergunta: será que a TV aberta vai existir? Será que a Globo vai conseguir se transformar o suficiente para continuar no jogo? Ou vai virar só uma lembrança de um tempo em que o Brasil inteiro assistia a mesma coisa, ao mesmo tempo e no mesmo canal? Comenta aqui embaixo: você assiste a Globo? Você ainda confia nela? Acha que ela vai conseguir se reinventar? Ou você acha que ela já passou do ponto? Você acha que a Globo é tendenciosa? Você acha que ela força muito no mimimi e na lacração? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, me dá essa moral. Valeu!